Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Todo mundo já consegue ver aí a tela? Sim. Sim? Então vamos lá. Tá todo mundo com seu livro na mão? Sim. Vou confiar nos senhores, viu? Sim. Então vamos lá. Página 103, 104, né, tia? Nós vamos corrigir a 84, 85, 104 e 105. Peraí, deixa eu só admitir o Roger. 84? Isso, 84 e 85. Roger. Pega, o Roger saiu. Ô, professora? Diga. Eu tô aqui. Nada não. Vamos lá. Correção da nossa atividade. Da atividade da página 84 e 85. Nossa revisão sobre célula, né? Para quem vai fazer a nossa recuperação ou então melhoramento de nota. Vamos lá, primeira questão. Na primeira questão, ele coloca aí uma situação em que legumes foram cozidos em água salgada e água sem sal. E em qual dos dois casos eles ficarão mais macios e por quê? Qual foi a alternativa que responde essa pergunta? Eu coloquei A. Letra A. Eu coloquei a Letra A. Que no caso, ele diz que na água sem sal não haverá perda de água dos legumes por osmose, né? Por que ele diz que na água sem sal os legumes não vão perder a água? Porque o vinagre serve como conservante. Vinagre? Não, Eu acho. a nossa situação está falando de água sem sal e água com sal, aonde foram cozidos legumes, e ele queria saber em qual dos casos eles ficaram mais macios e por quê. Aí vocês responderam Letra A. que na letra A, que a água sem sal, porque não haverá perda de água dos legumes por osmose. As questões que eu acertei, o que eu faço? Como? Não entendi. Quem falou? Felipe? Eu? Quem foi que fez a pergunta? Aí eu faço a pergunta para os senhores. Por que na água sem sal o legume não perde água pelo processo de osmose? Vou começar a contabilizar meio ponto por cada pergunta que eu fazer para a pessoa que me responder corretamente. Que vocês não estão estudando, né? Principalmente aqueles que vão fazer recuperação. Eu não vou fazer recuperação, tô de boa. Se o legume ele já tem concentração de água dentro e ele vai ser fervido com uma água sem sal, então a concentração de solvente, que é a água, tanto dentro do legume que está fora, não vai perder nenhuma água.
Porque a osmose, ela é o controle, né, da reação em que ocorre, que vai o solvente, que é a água, para dentro da onde tem a concentração de soluto. Se no caso fosse o contrário, esse legume fervido com água com sal, ele ia ter perda de água? Acho que sim. Se nós cozinhar, esse legume foi cozido com água com sal, ele ia ter perda de água por osmose? Sim. Ia. Sim. Por quê? Porque Por que ele ia ter perda de água por osmose? Por causa do Porque ele sal. foi cozinhado com sal? Ele foi cozinhado com sal? Sim, ele foi cozinhado com sal. E aí ele quer saber, eu estou perguntando para vocês, se o legume cozinhado com água e sal, ele teve perda de água por osmose, por quê? É porque quando ele é cozinhado com água com sal, a água com sal fica concentrada dentro dos legumes. Eu acho que mais ou menos ao contrário. Porque se a água com sal é a concentração onde está do lado de fora, e a água com sal é onde tem o sal, não é o soluto, a substância lá que a água vai ter que dissolver. Então, a água com sal, ela está com maior concentração de soluto do lado de fora. E a água que está dentro do legume, ela vai sair do legume para vir do lado de fora. Aí, normalmente, quando cozinhamos legumes com água e sal, às vezes o legume ele não fica macio, ele fica aquele legume rígido, fica duro, ressecado, porque a água que estava concentrada dentro do legume, ela vai sair pelo processo de osmose para o lado de fora, que é onde tem a maior concentração de sal, porque ela vai querer fazer essa questão do equilíbrio. Aí o sal que estava concentrado naquela água, ele vai acabar penetrando dentro do legume. Por isso que quando nós cozinhamos legumes sem sal, ele fica mais macio, porque a água ela vai se concentrar nesse equilíbrio entre o que está do lado de fora com a água que está dentro do legume. Aí por isso que os legumes cozidos sem sal, eles ficam mais gostosos, mais macios. Entenderam? Uhum. Tem certeza? Podemos continuar? Sim. Segunda questão. Nós temos uma salada de alface e tomate que foi temperada com uma solução de vinagre e sal e adicionou-se também o azeite a ela. Após determinado tempo, as folhas de alface murcharam. Qual é o nome do fenômeno ocorrido aí? Osmose. Osmose. Isso. Porque saiu, né, toda a água que estava presente na folha do alface, ela evaporou. Na terceira questão, então na segunda questão, a letra D. Na terceira questão, nós temos a membrana plasmática, que apesar de invisível ao microscópio óptico, está presente. Qual das alternativas? A. Em todas as células, seja ela Letra procariotica A. ou eucariótica. Procariótica ou eucariótica, né? Isso. Na quarta questão, uma hemácia foi colocada em um local rico em água, do qual não se conhece a concentração dos seus solutos. Após algum tempo, a célula aumentou de tamanho em virtude da passagem da água por meio da osmose. Nesse caso, podemos concluir que a hemácia foi colocada em um meio Hipertônico. Hipotônico. hipotônico, porque já que ela aumentou o tamanho, né? Quando ele fala aumentou de tamanho, significa que essa célula foi colocada em um meio hipotônico. Letra C, né? Quinta questão. As partículas não são capazes de atravessar a membrana plasmática da célula
e precisam ser incorporadas de outras maneiras. As partículas dissolvidas em água, como os polissacarídeos, são incorporadas às células por meio de que processo? Pinocitose. Pinocitose. Letra C. Sexta questão. A osmose é um fenômeno que ocorre quando duas soluções são separadas por uma membrana semipermeável que permite o fluxo desse solvente. O fluxo sempre ocorre do meio Hipotônico para hipertônico. Hipotônico para hipertônico. hipotônico para o hipertônico. Letra A. Letra A. O que é o meio hipotônico mesmo? O que é o meio hipotônico? O que é o meio hipotônico? Eu vou começar a chamar pelo nome para me responder. Na questão, da quarta questão, a gente viu, né? Que o meio hipotônico significa o aumento do tamanho em virtude da passagem da água. E o meio hipotônico é o quê? Hipertônico, desculpa. Se o hipo aumenta de tamanho, o hiper é o quê? Diminui Diminui. tamanho. Em virtude de quê? Se ele diminui tamanho, ele vai diminuir por quê? Vamos, sexto ano. Não sei. Se o hipertônico é o aumento em virtude da passagem da água por meio da osmose, e o hipertônico é a diminuição do tamanho por quê? É a diminuição da De quê? é diminuição De quê? da água. Aonde? Aonde, Luiz Felipe? Ele falou água, professora. Numa salada de Aonde? frutas. Aonde? Professora, o Luiz falou água. Eu entendi. Agora eu perguntei aonde essa água está. Nas frutas. Na carne. Não. Não é na célula, pessoal. Independente se ela está numa fruta, num músculo, numa carne, todos eles são compostos pelas células. Então, o meio hipertônico é quando ocorre a diminuição do volume, né, da passagem da água dentro dessa célula pelo processo de osmose. E o meio isotônico? O que é o meio isotônico? Hein, Eike? O que é o meio isotônico? Ai, não participou. Aumento da água. O que é o meio isotônico? Não é aumento da água. Meio isotônico. Ah.
Cadê o Harutó? Roger. Rogério. Agora estou procurando aqui no livro, também não estou achando. O que é o meio isotônico? Nós falamos do hipertônico, do hipotônico. E eu quero saber qual é o que significa o meio isotônico. Fernanda? Não sei, professora. Murilo Lemos? Não sei também. Rodrigo? Qual foi a sua pergunta, professora? O que é o meio isotônico? Professora, Sim? quando a concentração entre ambos é semelhante. Quando a concentração de ambos De hipertônico e hipotônico. Sim. Só que eu quero Uma saber propriedade química pertence às soluções que estão contidas em uma membrana. Organizem a resposta de vocês, pessoal. Se vocês não organizarem e estudarem, eu imagino como seria vocês fazendo essa prova presencial. Sem ajuda de internet, sem ajuda do livro didático, sem ajuda de material de revisão. Professora, Diga. Diga, Luiz. Quando encontra dois meios que possuem a mesma concentração de espécie química. Para falar o que é o meio isotônico, Isso. seus sais minerais apresentam a mesma concentração semelhante à concentração dos sais nos líquidos ou fluidos do corpo humano, como no suor, por exemplo. Isso é a nível celular, é? O quê? Porque nós estamos falando aqui sobre as células, principalmente sobre as trocas que ocorrem na membrana plasmática. Aí vocês me responderam que o meio hipotônico é quando ocorre o aumento do volume, né, da passagem da água por meio da osmose na célula pela membrana. O meio hipertônico, vocês disseram que é quando diminui o volume dessa água, dessa concentração dessa água, por meio da osmose, que essa célula vai perder a água, ela vai diminuir de volume e diminuir de tamanho. O hipotônico, ela vai receber, aumentar o volume de água e ela vai aumentar de tamanho, por causa que ela vai fazer essa troca pelo processo de osmose. E aí eu perguntei para vocês, o que seria o meio isotônico? Professora, Na página 75, disseram que não estão encontrando no livro. Na página 75 do livro estão lá. professora, Sim, não sei se está certo, mas eu vou falar. diga. Quando a concentração de hipotérmico e hipotônico
É semelhante. De hipertônico e hipotônico são semelhantes. Tá. É. Tá, certo, tá certo. Quando a concentração, tanto dentro da célula como lá de fora, estão iguais. Se ela tiver hipotônica, do lado de fora também vai estar o meio hipotônico. Se ela tiver hipertônica, dentro da célula, do lado de fora também vai estar. Então, o meio isotônico é quando ocorre o equilíbrio, tanto dentro como fora da célula estejam em equilíbrio, as substâncias ou os minerais e até mesmo a questão da concentração de água, certo? Certo, sexto ano? Sim. Certo. Então, vamos para a sétima questão. Nós temos aí um texto que fala que não é aconselhável temperar com sal e vinagre a salada de verduras ou um pedaço de carne, muito tempo antes de consumir. Ele diz que provavelmente as folhas da verdura ficarão murchas e a carne vai começar a liberar muito líquido. Então, baseando-se nesse texto e nos conhecimentos, é correto afirmar que ambos os casos ocorrerá? Qual é a letra? Letra D. Letra? Letra D. Letra D. Eu marquei a letra D, não sei se tá certo. Tá certo? É um processo de osmose em que as células perderão água por serem submetidas a um meio hipertônico. Certo? Oitava questão. A parede celular dos vegetais é formada principalmente pelos polissacarídeos, que é constituído por monômeros de glicose ligados entre si. Analise as alternativas a seguir e marque o nome desse componente da parede celular. B. Eu marquei letra B, celulose. Letra B. Letra B. Letra B, né? Letra B. A parede celular das células vegetais, ela é constituída por celulose. Muito bem. Número 9. Na década de 70, dois cientistas, o Singer e o Nilsson, esclareceram definitivamente como é a estrutura dessas membranas celulares. Eles deram o nome dessa membrana de mosaico de fluido. Nesse conceito, todas as membranas presentes nas células animais e vegetais são constituídas basicamente pelos seguintes componentes. Qual é o componente aí? Ácidos nucleicos e proteínas. São esses os componentes que constituem basicamente tanto a célula animal quanto a vegetal? Lipídios e proteínas. Lipídios e proteínas. Lembra do esquemazinho lá que tinha na imagem, tanto no livro de vocês quanto na videoaula? Que é formada uma camada externa e interna, dentro e fora da... Quem está com o telefone ligado perto da televisão, por favor, desligue. Obrigada. Que a membrana plasmática é formada por uma bicamada fosfolipídica, onde a primeira e a segunda é formada por lipídios e proteínas que estão espalhadas no meio dessa membrana entre os lipídios. Então, os componentes principais que formam basicamente a membrana plasmática das células animais ou vegetais são lipídios e proteínas. Agora vamos para a atividade da página 104 e 105. Podemos? Podemos. Posso continuar, sexto ano? Sim. Então vamos lá. Primeira questão. E o que vai acontecer quando a correção acabar? Caso ocorresse a destruição de mitocôndrias e centríolos de uma célula, seria comprometida efetivamente quais funções dessa célula?
transporte, digestão e intracelular. Eu botei respiração celular e divisão celular. Não sei se tá certo. Muito bem. Eu coloquei Seria a respiração celular por causa das celular. mitocôndrias, né? A respiração celular, que é uma função das mitocôndrias. Respiração e divisão de celular. Isso. E a divisão celular, que é a função realizada pelos centríolos. Se essa célula não tivesse nem a mitocôndria, nem os centríolos, ela não ia conseguir sobreviver. E nem ia conseguir se multiplicar. Segunda questão. Os organismos como cajueiros, os gatos, as amebas e as bactérias possuem em comum as seguintes estruturas. Quais são as estruturas que são comuns nesses organismos? Ribossomos e membrana plasmática. Ribossomos e membrana plasmática. Muito bem. Acertei. Eu marquei isso. Terceira questão. As funções da digestão intracelular, respiração celular, transporte intracelular são desempenhadas por que estruturas? Eu botei Complexo Golgi e retículo endoplasmático. Coloquei a D. Letra D. Muito Da letra A. É a letra D, lisossomos, mitocôndrias, retículo endoplasmático. Acertei. Quarta questão. Nós temos aí o fígado, que é um órgão crucial no metabolismo de substância química no interior do nosso corpo, proveniente da alimentação diária de fármacos e de drogas recreativas, como o álcool. Essas substâncias provocam a intoxicação corporal, que devem ser transformadas em produtos endovenosos, facilitando assim a eliminação pelos nossos rins, por meio da urina. Em virtude do papel desintoxicante exercido pelas células hepáticas do fígado, podemos concluir que elas são ricas em que estrutura? Retículo endoplasmático liso. Isso, retículo endoplasmático liso. Muito bem. Deixa eu só tirar aqui meu colante. Na quinta questão, o retículo endoplasmático geralmente tem suas porções classificadas em granular e agranular. A porção da chamada granular ou glucosa está relacionada com a produção de proteína e recebe esse nome devido à presença de Ribossomos e Como é que fala? Como é que fala? Qual é a alternativa? A D é a letra D. Letra D. Ele recebe o nome de retículo endoplasmático granular por causa da presença dos ribossomos que estão aderidos na parede da estrutura. Quem estiver com esse microfone ligado, por favor, desligue. Telefone? Obrigada. Microfone. Sexta questão. Em algumas células de defesa do nosso corpo, é possível observar uma grande quantidade de lisossomos. Isso se deve ao fato de que essas organelas... Qual a alternativa completa à nossa frase? D. A letra? D. Eu coloquei a letra D. Letra D. Muito bem. Realiza a digestão intracelular, processo fundamental para a realização da fagocitose. Sétima questão. A droga clorofenicol tem efeito antibiótico que impede que os ribossomos das bactérias realizem sua função. O efeito imediato desse antibiótico sobre as bactérias sensíveis a ele é inibir a síntese de quê? Proteínas. De proteínas, que é a letra C, né? Acertei. Certo? Oitava questão. O retículo endoplasmático rugoso é responsável pela síntese e transporte de proteínas. No entanto,
A síntese proteica é realizada por grânulos que estão aderidos a ele, que são chamados de Ribossomos. ribossomos. A letra E. A letra B. Letra B. Diga. T. Alguém me chamou. A Eva tá na aula. Quem? A Eva. A Eva Olha, eu ela tá aceitei perguntando ela. quando. A Eva Eu tá, sei. Não, ela professora. tá perguntando. Ela tá no quando foi chat. Ela tá perguntando quando a senhora mandou a página 104 e 105. No dia da aula Ela fez. Deixa eu ver aqui. No dia da nossa aula de revisão, no dia 9/9, na semana passada. Eu acho que ela não fez, não. Não. Ela perguntar, eu acho que ela não fez, não. Vamos lá, nona questão. O colágeno é uma proteína existente sobre a pele. A consequência de organelas envolvidas, respectivamente, na produção e no transporte e na secreção dessa proteína, que é o colágeno, é Ribossomos, retículo endoplasmático e complexo. Letra. Centríolos Letra A. endoplasmáticos. muito bem, Letra C, letra A. Acertei. Ok, muito bem. Só peço que os senhores que vão estar fazendo a recuperação coloquem mais atenção no assunto do capítulo. Esqueci o capítulo. Do capítulo 5. Certo? Professora, Sim. a Eva tá pedindo pra senhora voltar lá pro slide lá rapidinho. Eu vou colocar essa aula lá no canal. Certo? Sexto ano? Ok? É. É.